Oi, povo! Hoje a gente vai falar sobre as concentrações industriais no México, na Argentina e no Brasil. Vamos lá? Bom, quando a gente fala, por exemplo, da concentração industrial no México, a gente pode falar sobre a diferença que existe dessa concentração em relação ao Brasil, por exemplo. No Brasil, a concentração industrial, né, por conta do processo que a gente teve de desenvolvimento do produto, que era o café, que concentrava no Sudeste, e aí todo o lucro foi investido num novo processo de produção, que foi a industrialização, ela ficou concentrada no Sudeste brasileiro. Então, no México é diferente disso. A gente não tem, por exemplo, uma concentração industrial no entorno ali da capital ou na capital brasileira, o que não significa que a gente não tenha industrialização no território, né, brasileiro. A gente tem uma industrialização que hoje ela é desconcentrada. Antes, né, há décadas atrás, ela era totalmente concentrada no Sudeste e ao longo do processo desses anos em desconcentração industrial, a gente começou a ter indústrias sendo espalhadas pelo território brasileiro. Mas nesse caso especificamente aqui, a gente não está falando sobre ter indústrias espalhadas no território nacional. A gente está falando sobre concentrar as indústrias. Então, a concentração é quando você tem um maior número de indústrias aglomeradas naquela determinada área, né? Onde você vai concentrar, você vai ter um maior número, uma maior aglomeração naquela parte ali, naquele pedaço do território. E no caso do México, ele é bem diferente do Brasil, porque quando a gente fala sobre a diversidade dos ramos industriais, quando a gente fala da concentração, né? Além dessas muitas indústrias, ela tem um parque, uma diversidade de indústrias, né? De ramos, de setores dessas indústrias. E elas estão mais concentradas ali naquela capital, elas estão mais concentradas na cidade do México, né? E aí a gente vai ter também outros lugares que vão se destacar ali em torno, ali em volta daquela área ali de capital. Bom, a gente vai ter vários tipos, vários ramos como as indústrias alimentícias, automobilística, nós vamos ter a indústria têxtil também, a gente tem também petroquímica, siderúrgica, metalúrgica, são indústrias que têm um destaque muito grande dentro do México. A gente pode ver aí, ó, essa parte que você tá vendo com um destaquezinho um pouco, um rosa mais clarinho aí, essa parte aí, a leste aí no litoral, é a parte que a gente vai ter de uma concentração de zonas petrolíferas, tá? Aí você tem diversos ramos, ó. A gente vai ter aí parte nesse verdinho do carvão, minério de ferro, essa partezinha desse rosa um pouquinho mais forte é o que a gente tem de uma região industrial, né? Zinco, magnésio, cobre, ouro, enfim, vários ramos, né? Várias diversidades, inclusive em questões de recursos minerais e energia, né? A gente tem aí a indústria química, metalúrgica, hidroeletricidade, ou seja, a gente tem essa variação aí, essa diversidade espalhada pelo território mexicano dessas indústrias e dos recursos minerais e de energia. Mas outra coisa que a gente precisa também falar e dar um destaque, né, uma grande importância, é sobre as indústrias maquiladoras. As indústrias maquiladoras, o que vai acontecer? A gente vai ter na década de 60 uma expansão, um crescimento econômico dos Estados Unidos, né? E os Estados Unidos, eles fizeram um acordo com o México que as indústrias dos Estados Unidos, elas iriam ser instaladas no território mexicano. Na verdade, mais precisamente, na fronteira entre Estados Unidos e o México. Então, porque a maior parte dessas indústrias foram instaladas, né, acabaram sendo instaladas nessa fronteira ali e na parte do território do México. Porque, gente, isso faria com que diminuíssem os custos da produção. Então, os baixos impostos, né, a mão de obra sendo mais barata, porque você tem que lembrar que por mais que sejam indústrias dos Estados Unidos sendo instaladas nessa fronteira, ela está fazendo parte de qual território ali na fronteira? Do território mexicano. Então, os impostos são mais baratos, o custo da produção se torna mais barata por conta de estar no México. A gente vai ter a mão de obra sendo mais barata, porque o custo da mão de obra, por exemplo, é muito mais barata.
tá? No México ali. E aí ainda tem uma outra vantagem, porque você vai estar na fronteira com os Estados Unidos. Você vai estar tendo a proximidade com os Estados Unidos. Então isso também vai reduzir o quê? No transporte. Porque você fazendo a produção dentro dos Estados Unidos, a produção se torna mais cara, né? Por uma questão óbvia que a gente sabe da produção, do custo ser muito mais alto. E aí, quando você pega um país onde os impostos estão sendo menores para poder implantar essas indústrias, a mão de obra ela se torna menor. Algumas questões fiscais, elas podem acontecer de serem um pouco menos rigorosas, tá? Em alguns desses países, isso pode também vir a acontecer, não é uma regra, mas pode acontecer. Outra coisa também, se você colocar isso num outro país, que também tem as mesmas questões que o México, de um país, por exemplo, que tenha esses custos menores, né? Só que mais distante, aí você vai ter um gasto maior com esse transporte, né? Um gasto maior para levar esses produtos, para transportar esses produtos. E aí, como a gente está com os Estados Unidos ali na fronteira com o México, um país bem próximo, bem do ladinho, a gente acaba tendo também uma redução desses custos de produção com esses transportes, o que acaba sendo uma vantagem de implantar essas indústrias ali no território mexicano, que são as chamadas indústrias maquiladoras. Então, como vocês podem ver aí no mapinha, você tem esses traços aí, esse traçado aí na fronteira, com essas indústriazinhas que a gente pode ver, são as indústrias chamadas de maquiladoras que a gente tem aí na fronteira. E tem indústrias que são chamadas, na verdade, a gente chama de cidades gêmeas fronteiriças. Cidades gêmeas fronteiriças, duas delas que a gente tem implantando maquiladoras na fronteira com os Estados Unidos e o México, é San Diego e Tijuana, tá? São as duas cidades que a gente pode citar como cidades gêmeas de implantação da maquiladora na fronteira entre México com os Estados Unidos, tá? Lembra aí dessas cidadezinhas gêmeas aí, esse exemplo que eu te dei de cidades gêmeas, de implantação. Agora a gente vai falar da Argentina. Bom, falar sobre a concentração industrial na Argentina, a maior parte aí, essa concentração, ela está localizada na região metropolitana de Buenos Aires, né? Onde a gente tem a maior parte dessas indústrias, a grande concentração industrial, e a gente tem também essa diversidade desses ramos de produção. Só que além dessa parte ali da região metropolitana de Buenos Aires, a gente tem uma outra região também que vai ter uma concentração e uma grande diversidade de produção industrial, né? Que vai perder só para essa região metropolitana de Buenos Aires, que vai ser a segunda mais populosa, a segunda maior região de concentração, que é onde a gente vai ter as cidades de Rosário, Santa Fé e Córdoba, tá? Que é inclusive a segunda mais populosa que a gente tem depois de Buenos Aires. Então é uma segunda região que a gente vai ter, é uma outra área aí que a gente tem de produção e de diversificação da produção industrial dentro da Argentina. Bom, agora a gente vai falar sobre o Brasil. No Brasil, a gente pode falar que a maior concentração, ela na verdade, está aí nesse eixo aí do Sudeste, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro, né? Minas Gerais também, a gente tem esse polígono aí formado por esses três estados principalmente. Mas por que a gente pode falar sobre essa concentração? No Brasil, isso é uma questão desde décadas, né? Que a gente vê aí. O Brasil, ele tinha, antes de ter esse desenvolvimento desse setor de industrialização, no Brasil a gente tinha o produto que estava em foco naquele período sendo o carro-chefe da economia brasileira, o que estava trazendo muito lucro para a economia brasileira, era o café. E aí, por conta de alguns fatores que a gente vai ver em outras aulas, o café ele entrou em declínio. E aí a gente precisava de um plano B para poder ter um novo rumo aí, trazendo uma nova produção na economia do Brasil, né? Para o crescimento da economia. E aí o que acontece? Naquela época, eles vão pegar o lucro do café e vão investir nesse plano B, que é o que o Brasil ainda não tinha tido. Lembrando que Brasil, Argentina e México, eles foram industrializados tardiamente, como nós vimos
nas outras aulas. E aí, a gente precisa ter esse desenvolvimento industrial, até porque outros países já tinham passado por esse processo. E aí, o Brasil vai pegar esse lucro do café e vai investir nas indústrias, nesse processo aí de industrialização. Só que, gente, lembrando que o café, ele era produzido na região sudeste, principalmente nesse pedaço ali de São Paulo. Então, toda essa questão econômica, transporte, porto, levar para exportação, capital, tudo mais, a gente tinha concentrado ali no sudeste. E aí, as indústrias, elas vão começar a receber esse investimento, elas vão começar a ser implantadas e investidas na região sudeste. Conforme vai dando certo e elas vão crescendo, ele vai crescendo cada vez mais na região. A região vai tornando cada vez melhor a estrutura para poder receber mais indústrias e continuar comportando as que já existiam. E aí, o foco do crescimento, a concentração, se torna no sudeste. As outras regiões ainda não tinham tido esse processo de industrialização, né? De fato, como tinha acontecido ali no sudeste. E aí, alguns anos depois, a gente vai ter o período de tirar essa concentração do sudeste, né? A desconcentração industrial, que é quando a gente começa a ter os incentivos fiscais, as guerras fiscais, os outros estados, eles começam a se estruturar para poder atrair, né, investir nos seus territórios e atrair indústrias para essas outras regiões. Isso realmente vai acontecer, mas quando a gente fala sobre esse processo de desconcentração industrial, eu não estou falando para você que vai tirar o foco do Sudeste e agora o Sudeste terá poucas indústrias. Não, nada disso. Eu estou falando para você que antes as indústrias estavam somente concentradas na região Sudeste. Era só o Sudeste que tinha esse desenvolvimento industrial. A partir da desconcentração, você passa a ter as indústrias sendo espalhadas e instaladas em outras regiões do Brasil. Porém, a grande concentração espacial, ela se formou historicamente na região Sudeste, onde esse eixo econômico aí, São Paulo, Rio e Minas, era o chamado de coração econômico do Brasil. Tá legal? E aí, a partir do momento que a gente tem a desconcentração, obviamente que se você for olhar por números, o maior número de indústrias no Brasil, ela realmente acaba sendo concentrada mais nessa parte centro-sul, né? Principalmente ali nesse eixo ali do Sudeste. Região Sul, a gente também tem bastante indústria. As outras regiões, nós temos também essa instalação, essas indústrias espalhadas pelo território. Claro que uma maior quantidade, um maior número, se você for ver pelas bolinhas rosas que estão aí, um maior número nessa área ali, principalmente do Sudeste, tá legal? Mas, historicamente, começou nessa região, por isso que a concentração, né, o número é maior nessa área ali. Mas não podemos esquecer que, ao longo da história do Brasil, essa desconcentração ela foi existindo e as indústrias elas começaram a serem instaladas também em outras regiões, tá legal? Bom, agora falando sobre a participação desse polígono industrial no PIB do Brasil, aí, a atividade industrial no Brasil, de acordo com os dados em 2018, ela teve aí uma representatividade de 21,6% do total do PIB do Brasil. Lembrando o que é PIB? Produto Interno Bruto. Então, é toda a produção que a gente tem no país ao longo daquele ano, dos diversificados, né, dos diversos setores que a gente tem. Tudo que é produção, independente do setor, ela vai entrar no PIB. E aí, o que a gente vai ter aí? A maior parte que a gente tem do PIB brasileiro, ele está em produção de serviços, né? A questão do dinheiro aí, do capital gerado, a maior parte é em serviços. Em segundo lugar, a gente tem a indústria. Em terceiro lugar, a gente tem aí o PIB, essa agropecuária. Lembrando que isso aí é um gráfico da participação do polígono industrial no PIB, tá? Que a gente estava vendo anteriormente. Bom, galera, é isso aí. A nossa aula vai ficando por aqui. Bons estudos, fiquem com Deus e até a próxima. Beijo!